Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre essa ciência da história, que é uma ciência que se orienta pelo presente e não pelo passado. Por isso, hoje vamos fazer mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo para tentar uma explicação, uma orientação, para tentar elementos para entender esse vasto mundo que vivemos. Hoje o nosso foco está na cidade. O que é uma cidade? Uma cidade pode ser um monte de prédios, casas, ruas, praças, escolas, cinemas, asfalto, hospitais. Mas uma cidade, na minha modesta opinião, é acima de tudo o seu povo, a sua gente, que em condições históricas determinadas a constroem e a reconstroem. Vamos conhecer um pouco da cidade de Nova Friburgo a partir da história. É fato que existe uma disputa de narrativas e que essa disputa determina muito a maneira de se pensar uma cidade. Até muito pouco tempo, predominou em Friburgo apenas a história oficial. Sabe? Aquela história linear, aquela história que exalta os grandes homens, aquela história factual. Aquela história que repetia de forma cansativa expressões como Suíça brasileira, terra de homens livres, paraíso capitalista, grande barão, grande político, grande médico, aquela história que apenas exalta os grandes nomes. No nosso caso em Friburgo, nós tivemos muita sorte. Primeiro, por ter aqui uma universidade muito interessante, uma faculdade muito interessante, que foi a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, a saudosa Santa Doroteia, que hoje não existe mais. E o seu departamento de História, que a partir do trabalho incansável de muitos mestres, começou a pesquisar essa nova maneira de ver a história em nossa cidade. A partir dos anos 80, essa história puerenta e pueril oficial começou a ser superada a partir de trabalhos de mestres como João Raimundo, como a professora e querida Sônia Rebel, e alguém que também chegava de fora da UF, o professor Jorge Miguel. Ali iniciou todo um trabalho que vai revolucionar a historiografia em Nova Friburgo. Nos anos seguintes, mais precisamente nos anos 90, Ricardo Costa se juntou a esse grupo e também começou a produzir um material enormemente bonito, com profundidade, dando uma outra feição à história de Nova Friburgo. Mais recentemente, trabalho sobre escravismo com o nosso competente e talentoso jovem historiador Rodrigo Marreto, dando uma outra feição e desconstruindo aquela visão tradicional da historiografia e da história friburguense. Via de regra, a história oficial ela é uma imposição dos setores dominantes para toda a sociedade. Não abre espaço para o contraditório e impõe aquela versão que deseja seja a versão de todos. Por isso é importante estudos que desconstruam essa história oficial. E por isso é extremamente importante esse trabalho desenvolvido a partir dos anos 80, a partir do Departamento de História da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, por esses historiadores. Muitos desses trabalhos foram registrados
registrados em livro. O primeiro deles, Teia Serrana, Formação Histórica de Nova Friburgo, que agora teve uma sequência, Teia Serrana 2, Novos Temas e Abordagem. 2 livros importantíssimos para quem quer conhecer minimamente a história de Nova Friburgo. O friburguense não precisa sair de sua cidade para seguir o curso superior. Existem também muitos estabelecimentos de ensino médio e é alto o índice de alfabetização no município. A partir desses trabalhos inovadores, a história de Nova Friburgo ganhou uma outra dimensão. Novos temas e novas abordagens nos livrou daquela poeirenta e pueril história oficial e nos brindou com uma Nova Friburgo diversa, pulsante, com muitas cores e muitas caras. Esse é o papel da história: desvendar, buscar, questionar e construir não só cidades novas, mas também visões novas desse mundo tão vasto e complexo que vivemos. Para terminar, gostaria de fazer uma homenagem especial ao grande mestre, historiador, intelectual inquieto e atuante, grande mestre, professor João Raimundo Araújo, um dos caras mais importantes da intelectualidade da cidade. Meu professor na antiga e saudosa Faculdade de Filosofia Santa Doroteia e hoje um grande amigo. Parabéns, João, pelo seu trabalho e dizendo bem claro, sem medo de errar, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo tema, um próximo dia, discutindo um tema qualquer. Até lá!